Fala pessoal, continuando o nosso estudo sobre álgebra, vamos ver agora equações do primeiro grau. Primeiro vamos tentar entender o que é uma equação. Então, a definição diz que equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Então, é um pouco além do que nós já vimos. Nós primeiro vimos expressões, né? Depois nós vimos expressões algébricas, certo? Monômios, polinômios. Então, no caso da equação, nós vamos ter expressões algébricas sendo separadas por uma igualdade. Então, toda a equação vai vir uma igualdade, certo? Então, nós temos aqui o tipo de uma equação do primeiro grau, o formato de uma equação do primeiro grau, o formato reduzido. Claro que nem sempre vai vir bem organizadozinho, um número com a letra mais outro número igual a zero. Nem sempre vai vir organizado desse jeito, mas esse é o formato de uma equação do primeiro grau, o formato reduzido, certo? Então a equação é isso, são expressões algébricas separadas por igualdade. Então, sempre vai vir igualdade. Por que é do primeiro grau? Porque o expoente, no caso da nossa incógnita, da nossa letra, o maior expoente que virá na equação é 1. Nesse caso aqui, nós temos um 1 aqui. Então, para ser equação do primeiro grau, esse expoente, o maior expoente, tem que ser 1. Como é que eu posso entender isso? Eu escrevi aqui duas equações aqui em cima. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a zero. Essa equação ela é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que eu tenho aqui na incógnita, esse aqui é 1, então o maior que eu tenho é 2. Logo, essa equação é a equação do segundo grau. Olha de baixo agora. Eu tenho 5x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x, que tem expoente 1, menos 7. Então, qual é o maior expoente que eu tenho aí na minha incógnita? É o expoente 3. Logo, essa equação aqui, ela é uma equação do terceiro grau, certo? Então, você sempre vai olhar para o maior expoente para definir qual é o grau da equação. Então, a equação do primeiro grau ela vai vir com expressões separadas com a igualdade e o maior expoente que vai ter nas incógnitas é o expoente 1. Então, nós temos aqui alguns exemplos de equação do primeiro grau. Nós temos aqui 3x mais 5 igual a zero. Então, aqui está bem organizadinho, o número mais a letra mais outro número igual a zero, certo? No caso aqui é o termo independente, né? Ele não está junto com letras. Então aqui também 7/5 de x, expoente 1, então primeiro grau, a igualdade, então é a equação do primeiro grau. A letra C aqui não está bem organizadozinho, certo? Eu só coloquei para vocês verem que nem sempre vai vir bem bonitinho um número com a letra mais um número sozinho igual a zero. Nem sempre vai vir assim. Pode vir de outras formas. Mas o que é que define a equação? A igualdade, então a equação. E por que é do primeiro grau? Porque a incógnita é x, então o maior expoente é 1. Então a equação do primeiro grau. A de baixo, a letra D, configura uma equação. Está aqui a igualdade, certo? E o maior expoente é quanto? É 1. Então a equação do primeiro grau. Então aí só alguns exemplos. Então vamos ver como se resolve a resolução de uma equação. Eu tentei desenhar aí algumas balanças, certo? Mais uma vez. Então o que é que nós temos que entender em uma balança? Balança serve para pesar alguma coisa. E o que é que faz para pesar? Você tenta chegar em um equilíbrio nos dois lados da balança, nos dois pratos aqui da balança. Você chega em um equilíbrio, certo? Então, o que é que acontece? Essa balança aqui, ela está em equilíbrio. Então, isso quer dizer que a medida que eu tenho desse lado, a massa que eu tenho desse lado, é a mesma que eu tenho desse outro lado.
ela está em equilíbrio. Então, a mesma medida tem dos dois lados. São iguais as medidas, certo? Então, se eu quisesse encontrar quanto vale, quantas gramas tem esses cubinhos X aqui, que eu coloquei, o que é que eu poderia fazer? Ó, nós temos um peso 10 aqui, um 10 aqui e tem um 8 aqui, gramas, né? Então, se eu quisesse encontrar quanto vale, qual a medida desse cubinho, quantas gramas pesa esse cubinho, o que é que eu poderia fazer? Ó, vamos imaginar, se eu tirar esse cubinho daqui, esse cubinho X, o que é que acontece? A balança ela vai descer aqui, ela vai desequilibrar. Mas, se eu tirar o cubinho X daqui e tirar um outro cubinho X daqui, como eles medem a mesma coisa, todos são X. Se eu tirar um daqui e se eu tirar um daqui, o que é que acontece? A balança vai continuar em equilíbrio, porque eu tirei a mesma medida de um lado e do outro. Então, é o que representa a segunda figura. Ó. Tinha dois cubinhos X, ficou só um, e aqui tinha um, não ficou nenhum. Então, eu tirei de ambos os lados. Então, continua em equilíbrio. Agora, eu fico com o cubinho X, um cubo de 10 gramas, um de 8 gramas e um de 10 gramas no outro lado. Ok? Mas eu ainda não consigo definir quanto vale o X. Mas, ó, eu tenho 10 gramas desse lado e também desse lado. Então, eu posso retirar e continuar em equilíbrio. Então, eu retiro os 10 gramas daqui, também o do outro lado. E eu fico o quê? Só com o cubinho X e o 8 gramas do outro lado. Isso quer dizer, se a balança está em equilíbrio, que esse cubinho X ele tem massa de 8 gramas. Então, X é igual a 8 gramas. Então, vamos ver como é que nós podemos representar essa situação em forma de equação. Então, nós temos aqui, ó, nós temos um cubinho X, com um cubinho X, uma medida de 10 gramas. Aí, do outro lado, nós temos X, 8 gramas mais 10 gramas. Então, como é que nós poderíamos representar isso? Ó, eu tenho X, o primeiro lado aqui da balança. Eu tenho X mais outro X mais 10 gramas, mais 10, que está em equilíbrio. Então, o que tem desse lado é igual ao que tem esse. Então, igual a X mais 8 mais 10. Certo? Aí, o que foi feito aí? Primeiro, nós retiramos o X. Então, o que é que acontece? Numa equação, tudo que eu faço de um lado, para não perder o equilíbrio, certo? Igual a balança, para não perder o equilíbrio, tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro também. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Para retirar esse cubinho, eu estou querendo retirar esse cubo daqui, certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho um X aqui na equação. Se eu quiser retirar, o que é que eu poderia fazer? Fazer X menos X, que dá 0. Então, se eu fizer desse lado, eu tenho que fazer desse também. Então, preste atenção. Eu vou ficar com X mais 10, menos X, acrescentei um menos X, igual a X mais 8 mais 10, botei a mesma coisa, e como eu acrescentei um menos x aqui, eu tenho que acrescentar do outro lado também, certo? Aí agora, eu tenho termos semelhantes, eu tenho um x, outro x, então, como eu posso cortar qualquer um desses x com esse aqui, porque x menos x é 0, então se eu cortar aqui, ó, eu vou cancelar eles dois, x menos x é 0, então estão cancelados. Então, eu fiquei só com x mais 10. Vou fechar aqui para não misturar. X mais 10 igual 8 mais 10. 8 mais 10. Aí, o que é que acontece? Agora, eu tenho 10 dos dois lados. O que é que eu posso fazer para eliminar esse 10?
Para eliminar um 10, o que é que eu posso fazer? 10 menos 10 é 0. Então, eu posso colocar menos 10 nos dois lados da equação. Então, ó, x mais 10x menos 10x. Como eu acrescentei um 10x desse lado, eu tenho que acrescentar do outro também. Então, 8 mais 10 mais... menos 10. Certo? Acrescentei menos 10 a ambos os termos. Deixa eu deixar bem explícito aqui o que foi que eu acrescentei. Então, menos 10 e menos 10. Então, 10 menos 10 é 0. Então, esse aqui está cancelado. 10 menos 10 é 0, também está cancelado. Então, eu fiquei só com x de um lado e 8 do outro lado. Então, x igual a 8. Aí você diz, Caraca, isso é muito complicado. Eu estou tentando explicar aqui como acontece o processo. Daqui a pouco vai ficar bem fácil, porque nós vamos realmente para a prática o que é que a gente tem, como é que a gente tem que resolver. Por enquanto eu estou explicando o que acontece no processo. Pessoal, o processo é basicamente isso. Tudo que eu faço de um lado da igualdade, para manter em equilíbrio, eu tenho que fazer do outro lado. O processo é esse. Só que para facilitar, para a gente não estar tendo que fazer isso, existe uma forma mais simples de entender a resolução de uma equação e é isso que a gente vai ver, certo? O que é que acontece? Eu estou tentando encontrar o quanto vale esse x, o valor da incógnita x, para que essa sentença ela seja verdadeira, ou seja, para que 2x menos 1 seja realmente igual a x mais 5, certo? Então, eu encontro um número que essa igualdade aqui permaneça em equilíbrio, certo? É isso que eu estou procurando. Para isso, eu tenho que isolar a incógnita. No caso, para a incógnita ficar antes da igualdade e os números do outro lado. Eu tenho que isolar ela. O x ele tem que ficar sozinho, vou dizer x é igual a tanto, certo? Então, o que é que nós vamos tentar aprender aqui e memorizar? Sempre os números que têm letra, no caso aqui tem um 1 imaginário aqui, então tem um número com a letra desse lado, certo? Lembrem-se disso. O 1 está aqui, imaginário. Então, os números que têm letras, ou as letras com números, vão vir para antes da igualdade, vão vir para esse lado da igualdade. Os números sozinhos ficam depois da igualdade. Lembre-se disso. Com letra antes, sem letra depois. Minha professora ensinou assim, quem tem letra está casado, certo? Quem está casado fica antes, quem está solteiro, sem letra, fica depois. Aí você tenta memorizar da forma que você quiser. Letra antes da igualdade, número sozinho depois da igualdade, certo? O que é que acontece? Sempre que eu mudo um número, uma letra, seja lá o que for, levo ele para o outro lado da igualdade, esse número ou essa letra ela vai mudar a operação que está fazendo. Se está somando, vai subtraindo. Se está subtraindo, vai somando. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está dividindo, vai multiplicando. Inverte a operação, ou seja, a operação inversa. Se está multiplicando, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Se está somando, qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, vai subtraindo. Tem que entender isso. Então, vamos lá. Preste atenção. Eu tenho que trazer todas as letras para antes da igualdade, certo? Esse aqui já está, 2x. Se ele já está antes, então não vai mudar o sinal dele, certo? Ele não vai mudar, então 2x já está antes. Só que esse x aqui, 1x, ele está depois da igualdade. Eu tenho que trazer ele para antes da igualdade, certo? Então, ele está positivo aqui. Esse x está positivo. Se ele vai vir para antes da igualdade, ele vai vir negativo. Ele muda o sinal. Menos x. Todas as letras estão antes da igualdade. Então, tá ok. É isso que eu quero. Igual. Agora os números. Preste atenção.
Esse 5, ele já está depois. Então, ele não vai mudar nada nele. Ele já está depois, vai continuar depois. 5. Só que esse menos 1, ele está antes. E ele tem que vir para depois. Ele está subtraindo, é menos. Então, ele vai positivo. Mais 1. Aí eu tenho agora, ó, 2x menos x. Eu tenho 2x menos 1x. Fica quanto x? Fica x. Igual a 5 mais 1, que é 6. E a gente fica com x igual a 6. Então, encontramos o valor desse x para que essa sentença seja verdadeira. Só para a gente ver que está certo. Ó. O que era que eu iria ficar aqui? Ó. O x é igual a 6. Então, fica 2 vezes o 6, que é x, menos 1. Igual a 6 mais 5. X é 6. 2 vezes 6 é 12. Menos 1, 11. 6 mais 5, 11. 11 igual a 11. Então, está certíssimo, certo? Então, nós encontramos o valor de x para que essa sentença ela seja verdadeira. 2x menos 1 é igual a x mais 5. O x sendo igual a 6. Olha essa outra agora. 5x igual a 20. Não tenho nada somando aqui nem subtraindo. Não tenho nada somando nem subtraindo. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer nesse caso? Esse 5, ele está multiplicando o x, certo? E qual é o objetivo? É isolar a incógnita, isolar a letra, certo? Esse x, ele tem que ficar só, ele não está só, ele está com 5 do lado. Então, como esse 5 está multiplicando, e eu disse que quando muda o lado da igualdade, muda também a operação, inverte a operação, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, para isolar o x, eu vou ficar o quê? X igual ao 20, e o 5 estava multiplicando o x, vai passar o quê? Dividindo. Está multiplicando, vai para o outro lado da igualdade o quê? Dividindo. Então, eu fico com x igual a 20 dividido para 5, que é 4. Vamos para a próxima. Eu tenho x menos 2 igual a 2x menos 3. Então, ó, vou isolar. Eu tenho, ó, x de um lado. Já está desse lado. Então, como eu quero trazer a incógnita para antes, esse aqui já está desse lado, não vai mudar a operação. Eu tenho 2x aqui, ó. Então, esse 2x está positivo, ele vai como? Ele vai negativo. Então, menos 2x. Agora, ó, todos os números com letra, os casados, já estão antes da igualdade. Então, igual. O menos 3 já está desse lado, então vai permanecer o mesmo sinal. Só que o menos 2 está antes da igualdade. Então, ele vai o quê? Vai positivo. Então, mais 2. Certo? Então, ó, eu tenho x menos 2x. Aquela velha história, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que no caso é do menos 2x. Então, vai ficar menos aqui. Eu tenho 2x menos 1x, fica o quê? Fica x igual a menos 3 mais 2, mesma coisa, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, no caso do 3. Então, menos 3 menos 2 dá 1. Menos x igual a menos 1. Isolei o x já? Ainda não. O x ele não pode ficar negativo. Eu tenho que ter x igual a alguma coisa, somente o x. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os termos por menos 1, certo? Lembra da questão do equilíbrio? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu vou multiplicar esse menos x aqui para ele ficar positivo, eu tenho que multiplicar o outro lado também. Então, ó, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então não vai mudar o valor do x. O que vai mudar é o quê? É na hora de fazer o jogo de sinal. Menos por menos vai dar mais. X vezes 1 é x, igual a menos por menos é mais, 1 vezes 1, 1. Então, x vale 1.
Se quiser verificar, aqui ó, 1 menos 2, subtrai e conserva o sinal do maior, fica menos 1. Igual a 2 vezes x, 2 vezes x é 4. 4 menos 3 é 1. Desculpe, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3, sinal do maior menos, 3 menos 2, 1. Então, menos 1 e menos 1. Então, está certa a nossa operação. Letra D. Temos que isolar o x. Então, ó, casado, casado. Vai ter que vir para antes da igualdade. Então, esse já está, não vai mudar o sinal, 2x. O x aqui está positivo. Como ele vem para antes da igualdade, ele vai vir o quê? Negativo. Igual a... O 7 já está depois. Então, vai permanecer o mesmo sinal positivo. E o 5 está positivo e vai como? Negativo. 7 menos 5. 2x menos x, eu tenho 2x menos 1x, fica o quê? X. Igual a 7 menos 5, 2. 2 vezes 2 é 4, mais 5, 9. Então, fica 9 desse lado. 2 mais 7, 9. 9 igual a 9. Letra E. Letra E nós temos aqui casado, casado. Esse aqui já está antes da igualdade, então vai permanecer o mesmo sinal. Vou trazer o menos 2x, então ele vai vir o quê? Positivo. Mais 2x igual, já coloquei todos os casados para antes, que tem letra. Agora o 7 já está depois, então vai permanecer o mesmo sinal. E o menos 5, como está negativo, ele vai como? Positivo. Mais 5. Então eu tenho 1x mais 2x, fica 3x, igual a 7 mais 5, que é 12. Terminei? Ainda não terminei, eu tenho 3x aqui, eu tenho que isolar o x. Então o 3 está multiplicando o x. Ele vai passar para o outro lado como? Se ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então x é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 12 dividido para 3 é 4.